Há muitos anos, na Península dos Balcãs, encontra-se a Grécia, um país peninsular e montanhoso, localizado no sul da Europa Oriental. O país possui a maior costa europeia, tendo um total de 2.000 ilhas, mas apenas 168 são habitadas. A leste é banhado pelo Mar Egeu, a oeste pelo Jônico e no sul pelo Mar Mediterrâneo. Conforme a sociedade cresceu, eles começaram a importar produtos. Por falta de pasto, a pecuária não se desenvolveu tanto na região, com exceção da criação de cabras e ovelhas. Sua população soma aproximadamente 11,1 milhões de habitantes, sendo a densidade demográfica, população relativa, de 84,5 habitantes por quilômetro quadrado. A maioria dos habitantes residem nas áreas urbanas e em Atenas, a capital nacional. É a cidade com maior concentração populacional, sendo ela de aproximadamente 935.909 habitantes. Na Grécia Antiga, a língua falada era o grego antigo e atualmente grego. Grego é o nome pelo qual os romanos designavam os helenos, habitantes da Elade, que ficou conhecida como Grécia. A história da Grécia Antiga se inicia com a mistura dos povos cretenses, aqueus, jônios, eólios e dórios, os arianos, que se juntaram na região da Elade, assim dando início à população grega e sua cultura. Em certo momento, os povos começaram a se dispersar, se dividindo em vários grupos. Os aqueus, que foram um dos primeiros a chegar por volta de 2000 a.C., fundaram as cidades de Micenas, Argos e Tirinto, mas seu centro era Micenas. Os aqueus conquistaram a ilha de Creta. Por isso, a civilização que se desenvolveu nessa época, naquele local, ficou conhecida como civilização creto-micênica, por conta da união cultural que ocorreu. Por tantos feitos, aqueus se tornaram um grande centro político, econômico e cultural da época. Eram muito agressivos, por isso conquistaram tantas terras. Com a chegada de outros povos, a civilização micênica se misturou com os povos jônios e eólios, o que fez manter uma relação pacífica. Mais tarde, os dórios, povos agressivos e guerreiros que já dominavam as técnicas do metal, invadiram e destruíram várias cidades da região de Elade. Por seu jeito agressivo, destruíram tudo criado pelos aqueus. Esse acontecimento ficou conhecido como Primeira Diáspora Grega, ou Idade das Trevas Grega. Esse acontecimento levou à migração de diversos povos, o que favoreceu nas formações de novas colônias gregas de diferentes regiões. Seu sistema funcionava assim: viviam isolados e cultivavam suas terras. O uso dos instrumentos agrícolas era de forma coletiva e não havia propriedade privada. Com o passar do tempo, o crescer da população causou a queda desse sistema, pois a produção agrícola e as ferramentas já não eram mais o suficiente para sustentar a todos, o que levou à Segunda Diáspora Grega. Assim, com alianças e inimigos novos, ocorreu a fundação de várias colônias e a formação das polis, cidades-estados, formadas da união de vários grupos. Cada polis representava um estado independente, tinha suas próprias regras, códigos de leis e governo. Contudo, surgiam as propriedades privadas e uma nova divisão social. Os eupátridas, os bem-nascidos, que eram os que mais possuíam terras. Geórgos, agricultores, os que tinham com a menor parcela de terras, e os tetas, marginais. Assim, finaliza a época homérica. Se inicia o período arcaico, que ocorreu entre 800 a.C. e 500 a.C. Com a criação das polis e a escassez de terras e recursos, muitos gregos começaram a colonizar novas áreas da Grécia. Com o surgimento do conceito de terras privadas, então surgem as polis como Atenas, Esparta, Nápoles e etc. Com o crescimento da população e limitação na área agrícola, os gregos começaram a expandir suas colônias do mar Mediterrâneo. A economia começou a se mover ao redor do comércio, já que agora não cultivavam só para os seus, começaram a exportar para outros povos. A parte urbana da polis era dividida em 3 partes: a acropole, a ágora e a haste. Na haste era onde acontecia as atividades artesanais e comércio de alimentos e produtos como roupas, sandálias, tecidos, armas, etc. A ágora era onde havia discussões políticas da sociedade e continha prédios públicos.
E na Acrópole era onde concentrava o núcleo político e religioso. Era fortificada na defesa, sendo mais elevada que o resto da cidade. Na área rural, que era constituída por vilas e os campos agrícolas e de pastoreio, eles cultivavam trigo, cevada, oliveiras e videiras, e criavam cavalos, cabras, ovelhas e porcos. A escrita reaparece, mas no alfabeto fenício, então houve a adaptação por parte dos gregos. Esse período da história grega foi um dos mais importantes para a filosofia, pois os filósofos pararam de buscar entender mitos e passaram a estudar a verdade do mundo. Atenas estava no poder com seu governo democrático. Agora não era só os eupátridas que tinham poder na política, pois Atenas estabeleceu a participação dos cidadãos também. Então ocorre a Primeira Guerra Médica. Foi uma guerra dos gregos contra os persas. A guerra aconteceu porque enquanto os gregos expandiam seu domínio, os persas invadiam e dominaram algumas colônias gregas e pretendiam atacar Atenas pelo lado norte. Mas Atenas rapidamente atacou, os fazendo recuar. Assim, Atenas ganhou a Primeira Guerra Médica. Na Segunda Guerra Médica, os persas atacaram e conseguiram invadir algumas cidades, incluindo Atenas, que foi destruída, mas logo Atenas conseguiu revidar. Virou o jogo e ganhou a guerra, fazendo os persas se ajoelhar. Atenas também reconstruiu a cidade, melhorou seu comércio marítimo e fortaleceu o regime democrático, mas com guerras internas já acontecendo entre os gregos, a insatisfação sobre confederação de Delos começou, pois alegavam que Atenas estava usufruindo de todos os benefícios, e isso deixava as outras cidades prejudicadas. Então, os espartanos criaram sua própria confederação, a Liga do Peloponeso, declarando guerra contra Atenas. Os espartas venceram, então se tornaram a principal força política e social. Com tantas guerras, a civilização grega se enfraqueceu. Tebas atacou os espartas e venceram. O período helenístico foi de 368 a.C. a 146 a.C. A Grécia já fraca tanto financeiramente enquanto socialmente. Depois de tantas guerras, sofreu mais um ataque pelos macedônios, que ganharam 2 Tebas e começaram a comandar a Grécia Antiga. Depois da vitória, quem estava no poder era o rei Felipe II, mas foi assassinado. Então quem se tornou o líder foi seu filho Alexandre o Grande. Alexandre foi educado pelo famoso filósofo grego Aristóteles. Isso permitiu que Alexandre conhecesse bastante da cultura grega. Para se tornar rei, teve que matar seus irmãos, com quem disputava o trono, e enfrentar os gregos que iam contra a dominação macedônica. Começou a se promover como libertador dos gregos ao executar uma guerra para acabar com os persas da Ásia Menor. Então, os macedônios, liberados por Alexandre, dominaram não só a Grécia, mas também o Egito, a Mesopotâmia, Síria, Pérsia e a Índia. Alexandre começou um processo em que misturava etnias, adotando o grego como língua comum. Ele incentivava o casamento entre pessoas de diferentes etnias. No Egito, Alexandre criou uma biblioteca com um acervo de mais de 500.000 obras. Ele sempre procurou uma mesclagem de cultura no seu reinado. Depois de sua morte, como não havia deixado herdeiros, seu reinado foi dividido em 3 para seus 3 generais, o que, de certa forma, enfraqueceu tudo que foi construído durante o reinado de Alexandre. Em geral, o que formou a cultura helenística foi essa mesclagem de outras culturas com a cultura grega, e foi assim que surgiu os helenos, como os gregos se denominavam. Então, por volta de 200 a.C., quando a República Romana passa a se envolver nos assuntos gregos, começando uma série de guerras entre a Roma e os macedônios. A Macedônia foi derrotada na Batalha de Pydna, no ano de 168 a.C., então logo virou uma província romana, e o resto da Grécia virou um protetorado romano. A dominação romana na Grécia foi completa quando o imperador romano Augusto anexou toda a Grécia e a estabeleceu como província senatorial da Acaia. Apesar de tudo, os romanos admiravam a cultura grega. Muitos romanos costumavam estudar filosofia e acreditavam que a cultura e a ciência grega eram exemplos a ser seguido, da mesma maneira que a maioria dos imperadores romanos mantinha uma admiração por coisas da natureza grega. E o período bizantino começa quando o Império Romano foi dividido em 2, o do Oriente e do Ocidente. Vigêncio liderava o Ocidente e Constantino o Oriente. Vigêncio queria todo o poder para si, então se declarou o único imperador, desprezando Constantino, o que levou à guerra entre os dois. Constantino vence e toma o poder de Roma.
como Constantino era cristão, publicou o chamado Edito de Milão, capital do Ocidente, onde declarava tolerância a qualquer religião. Essa foi a forma que encontrou para evitar qualquer tipo de perseguição aos cristãos. Então, foi criada uma capital. Agora, onde antes era uma cidade nomeada de Bizâncio, era a capital Constantinopla. Lá foi mantido o grego como língua comum, e se tinha a cultura helenista e romana juntas. As formações de leis eram diferentes de cada polis da Grécia, já que cada polis havia organização e leis diferentes. Os responsáveis pela terra de cultivo eram as oligarquias, vindo de Atenas e Esparta. Um fato muito importante sobre a política na Grécia era que estrangeiros vindo de outros lugares não poderiam participar da política do país. Esparta era a cidade-estado da Grécia que detinha o melhor e mais forte exército de toda a Grécia. Mas, para chegarem até esse forte exército, os espartanos tinham de passar por treinamento desde a infância. Dentro de Esparta era ditam coisas tipo: um espartano valia mais que diversos homens de qualquer outro estado, o que claramente mostra que ser soldado em Esparta era quase obrigatório. Pelo fato das crianças desde pequenas terem sido treinadas para serem do exército, não podem deixar de citar as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência, já que qualquer criança que tenha a mínima deficiência que seja, seria morta ou abandonada. Esse tipo de coisa era muito comum e normal para os praticantes. O método consistia em abandonar ou jogar de um penhasco crianças nascidas com deficiência, logo assim, não podendo se tornar um soldado. A Grécia tinha uma economia dinâmica, e por isso é considerada uma das civilizações da antiguidade que mais se desenvolveu economicamente. Cada cidade-estado tinha sua forma política, administrativa e até mesmo deuses e protetores. Várias delas usavam moedas de metal, como prata, bronze e liga de ouro, o que foi fundamental para dar dinâmica ao comércio, sendo uma grande fonte de renda, pois eram fabricados por eles mesmos. Apesar de o território ter muitas montanhas, os gregos aproveitaram para explorar os vales férteis, cultivando principalmente uvas, azeitonas, cereais, ervas e vegetais. Conforme a sociedade cresceu, eles começaram a importar produtos. Por falta de pasto, a pecuária não se desenvolveu tanto na região, com exceção da criação de cabras e ovelhas. O artesanato também foi uma importante atividade econômica na Grécia Antiga. Os artesãos eram trabalhadores livres e produziam mercadorias de diversos tipos, como móveis, roupas, ferramentas, entre outros. Eles produziam objetos de cerâmica, como ânforas decoradas, um dos principais elementos do artesanato grego, que na época era muito usado na conservação de transporte de azeite, vinhos e perfumes. O litoral significativo e as inúmeras ilhas favoreciam o desenvolvimento do comércio marítimo. Por mar, os gregos mantiveram contato comercial com o Egito, Ásia Menor, Sicília e cidades ao longo do Mar Negro. A construção dessa relação com outras civilizações foi fundamental para a expansão cultural e o enriquecimento das cidades. Antigamente, os gregos acreditavam que a saúde era afetada por certas coisas, exemplo, os humores, localização geográfica, classe social, dieta, trauma, crença e mentalidade. Eles acreditavam que essas doenças eram punições divinas, que a cura era um presente dos deuses. Naquela época, os transportes não eram muito utilizados e desenvolvidos, mas as carroças eram puxadas por animais, cavalo ou boi, e também os barcos. Além disso, todas as rotas se concentravam para Atenas, visto que esta era o centro comercial e cultural da Grécia. A paideia era como eles compreendiam a educação na Grécia Antiga. O termo paideia se deriva da palavra grega paidos e significa algo como educação das crianças. O novo ideal de educação é formado de um bom orador, ou seja, aquele que saiba como se comunicar em público e outros na política. Os sofistas eram mestres que, mediante retribuições vultosas em dinheiro, eram responsáveis em preparar a juventude para a oratória. A tecnologia da Grécia Antiga envolvia basicamente a engenharia e a mecânica prática, áreas de conhecimento humano relacionadas com o planejamento, com a construção e com a manutenção de edificações, e mecanismo de uso civil ou militar. E por que a cultura grega é importante? Essas são algumas das coisas que usamos até hoje, graças à sociedade da Grécia Antiga: vogais do alfabeto, cidade autônoma, a presença de jurados nos julgamentos, o perfeccionismo da arte, a especulação filosófica e a religião. Os esportes faziam parte do cotidiano grego, por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes polis, organizavam-se uma competição nos tempos de paz.
A primeira delas foi realizada em 776 a.C., na cidade de Olímpia, e daí seria conhecida como Jogos Olímpicos, ou simplesmente Olimpíadas. O teatro era muito apreciado na Grécia Antiga. As apresentações duravam 8 horas diárias e se estendiam por 2 ou 3 dias seguidos. Periodicamente, eram realizados concursos de peça. Esses torneios chegavam a reunir de 15 a 20 mil pessoas. Entre os diversos legados culturais gregos, podemos destacar os principais que continuam presentes na nossa história, como a política e a criação da democracia com compartilhamento de ideias e informações por meio de ágoras, construção da sociedade e estudos filosóficos, definindo o conceito como da comunidade e humanidade, desenvolvimento do teatro com peças de tragédia e comédia, bem com a escrita poética, fortalecimento das artes plásticas, com esculturas detalhadas que serviam de inspiração para a era do Renascimento. Surgimento da mitologia grega, que hoje utilizavam como inspiração e cultura, visibilidade ao esporte com a criação das Olimpíadas. Outra coisa que não podemos deixar de falar sobre a cultura da Grécia Antiga são os deuses mitológicos. Os deuses gregos, cultuados pelos antigos habitantes da Grécia, eram representados sob a forma humana e simbolizavam os anseios e temores humanos. Eles regiam as forças da natureza, comandavam o céu, a terra, o sol, a lua, os rios, o mar, o vento, etc. Os deuses se comportavam como criaturas humanas, ou seja, tinha ciúme, ódio, inveja e amor. Eles eram imortais e estavam dispostos numa hierarquia. Os principais deuses da mitologia grega: Afrodite, deusa da beleza e do amor; Apolo, deus da luz; Ares, deus da guerra; Atena, deusa da sabedoria; Dionísio, deus da festa, do vinho e do prazer; Hades, deus do submundo; Hermes, deus das comunicações e das viagens; Poseidon, deus dos mares; Zeus, deus dos deuses, além de muitos outros deuses. Pode-se dizer que a filosofia é uma cultura da Grécia Antiga. Filosofia significa amor à sabedoria. Tem como símbolo a coruja. Por meio de argumentos que utilizam a razão e a lógica, a filosofia busca compreender o pensamento humano e os conhecimentos desenvolvidos pela sociedade. A filosofia foi essencial para o surgimento de uma atitude crítica sobre o mundo e os homens. Ou seja, a atitude filosófica faz parte da vida de todos os seres humanos, que questionam sobre sua existência, sobre o mundo e o universo. De tão importante, esse campo do conhecimento tornou-se uma disciplina obrigatória no currículo escolar, bem como foram criadas diversas faculdades de filosofia. Outra coisa muito importante na Grécia Antiga, além do nascimento da filosofia, são os filósofos. Aqui vai a lista dos maiores e importantes filósofos. Esses pensadores foram autores de obras que influenciaram o pensamento de toda a cultura ocidental. Tales de Mileto. Tales nasceu na cidade de Mileto, na Grécia Antiga. Tales é considerado o primeiro filósofo. Sua obra tem como objetivo buscar explicações racionais para o universo, dando início à filosofia. Heráclito. Heráclito de Éfeso foi um filósofo que desenvolveu sua filosofia tomando como base o tempo. De acordo com Heráclito, todas as coisas estão situadas no tempo. Desse modo, tudo está em movimento, tudo está em constante modificação. O que é novo envelhece, o que está vivo morre, a semente vira árvore e o bebê vira um idoso. Sócrates. Sócrates, apesar de não ser o primeiro filósofo, é conhecido como o pai da filosofia. Foi responsável por uma mudança no modo de fazer filosofia. Dedicou-se a pensar sobre relações humanas e a refletir sobre as condições do próprio pensamento. Também tem sua famosa frase: "Só sei que nada sei". Platão. Platão foi o principal discípulo de Sócrates. Seu pensamento é um dos pilares da cultura ocidental. As teorias desenvolvidas por Platão, sobretudo seu mundo das ideias, a distinção entre aparência e essência, definiam o pensamento e a alma como sendo superiores aos sentidos e o corpo. Aristóteles. Aristóteles foi um discípulo crítico de Platão. O filósofo tornou-se muito conhecido no mundo antigo, tornando-se até mesmo professor do imperador Alexandre o Grande. A produção de Aristóteles é muito vasta. Seus escritos possuem como temas ética, política, lógica, física, poética, retórica e etc. E finalizando o trabalho, vamos relembrar uma fala de Platão: "Uma vida não questionada não merece ser vivida".